Shalom, shalom, queridos, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Vai orando aí, queridos, vai orando, vai intercedendo, porque até o celular tá travando aqui, amém? A gente está no meio de uma guerra, nós estamos no meio de uma batalha, mas Deus amado, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Conseguimos, deu uma trégua aqui no barulho, o celular começou a travar, mas a gente vai, em nome de Jesus, permanecer fiéis aqui, amém? Em nome de Jesus, vamos conseguir fazer essa live. É uma live curta, porém, amém? É de forma direcionada e uma live profética, amém? Para que a gente possa começar a nos preparar. Espero que o barulho aqui não interrompa a gente. Deu uma trégua, eu acredito que não vai ser tão assim, da forma como estava, mas a gente conseguiu, amém, em nome de Jesus, voltar aqui para conseguir fazer a live. Deixa eu só arrumar aqui, pronto. Vamos orar, queridos? Já vamos orar para a gente não perder o portal, amém? Porque eu precisava fazer essa live dentro dos portais proféticos. Então, a gente vai fazer essa live dentro do portal das 9 horas, que é o portal da intercessão, da coletividade. A gente poderia ter fazer também no portal do meio-dia, que é um portal de guerra contra o espírito da morte também, mas eu sei que é difícil porque tem muitas pessoas que trabalham, tá? Então, assim, nós vamos fazer dentro deste portal das 9 horas, tá? No dia de hoje, depois eu vou mandar o estudo para vocês também. Eu vou passar aqui o que eu já tenho, depois eu vou escrever tudo de forma detalhada e mandar para vocês também. Amém? Vamos orar? Espero que não esteja atrapalhando muito ali o barulho, mas acho que dá para fazer. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora me colocar diante da presença do Senhor, da beleza da tua santidade, Senhor Deus de Israel, pedindo, Senhor, em primeiro lugar, perdão pelos meus pecados, perdão pelas minhas falhas, perdão, Senhor Deus de Israel, por tudo aquilo, Pai, que nós possamos ter cometido, que entristeceu o teu espírito, que entristeceu, Senhor, a tua presença, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu peço que agora o Senhor envie anjos, ó Pai, da mais alta patente espiritual, anjos de guerra, anjos, ó Pai, que estão, Senhor, em nome de Jesus, sobre o domínio e o controle do arcanjo Miguel. Senhor, em nome de Jesus, que não seja eu, Senhor, a clamar, a interceder, Senhor, e ensinar os teus filhos, mas seja o Senhor através de mim. Por isso eu te peço, Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos. Toma, Senhor, em nome de Jesus, a minha vida, Senhor, a minha voz, o meu espírito nas tuas mãos e conduza conforme a tua vontade e o teu querer, Pai. Em nome de Jesus, repreenda o Senhor o espírito do homem. Repreenda o Senhor o espírito do homem. Paralisamos agora todo principado e potestade, ação das trevas. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que tudo aquilo que veio para tentar matar, roubar e destruir, paralisar, Senhor, o avanço dos teus filhos, ó Pai, cai por terra agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te peço, derrama sobre nós o espírito da sabedoria, o espírito da revelação da palavra, nos fala o que está por trás da letra. Revela, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que está em oculto, Senhor. Aquilo que está vindo para roubar, matar e destruir, Senhor, os planos e os projetos dos teus filhos, Abba. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, és bem-vindo neste lugar. És bem-vindo em nosso meio. Senhor, eu repreendo agora toda oração contrária, toda ação de bruxos, feiticeiros, aqueles que entram, Senhor, para tentar paralisar o agir do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, é consumido pelo fogo do Espírito Santo. Eu declaro agora, Pai, que todo espírito maligno é amarrado e amordaçado com cordas de fogo agora, em nome de Jesus, e nada poderá paralisar o avanço do teu reino. Pai, sela todas as conexões de internet, Senhor, em nome de Jesus, as redes de água, de esgoto, fiação elétrica, em nome de Jesus, apaga o nosso rastro, apaga o nosso cheiro, Adonai, em nome de Jesus, Senhor, e eu te peço, anjos
Anjos do Senhor, desçam agora e sirvam, Senhor, em nome de Jesus, os teus filhos. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração seja dada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Estamos em uma live aqui que não é de devocional, então se você está de primeira vez aqui, hoje nós vamos fazer uma live diferente, amém? Nós estamos nos preparando para entrar num próximo ano bíblico, no mês de Nissan, que acontecerá dia 18 de março. Bom dia, shalom, shalom, amém? E nós estamos nos preparando, fazendo derrubada de altares, para que a gente possa chegar alinhado, amém? Ao próximo ano do Senhor, ao próximo nível que o Senhor tem para cada um de nós, alinhados com a palavra de Deus, amém? Uma coisa que eu ia falar lá no grupo, mas vou falar para vocês que estão aqui. Vocês estão livres para jejuar ou não, tá? Eu não vou estipular um jejum. Por quê? Porque nós já estamos dentro de um jejum. Para quem está fazendo o jejum de Esther, vai ficar muito pesado, porque nós estamos dentro de um jejum, começamos ontem à meia-noite, para quem estava conosco, amém? Para quem não pôde começar meia-noite, vai começar hoje meio-dia. Então, eu não vou estipular o jejum. Você jejua se você quiser. Se você sentiu no teu espírito de jejuar esses 18 dias, jejue, amém? Mas eu não vou comandar, eu não vou direcionar. Mas se você, eu senti no meu espírito de jejuar, então jejue, amém? Faça conforme a vontade do Espírito Santo de Deus. Eu não vou colocar um jejum estipulado, porque nós já estamos no nosso propósito de jejum de 3 dias, os 3 primeiros dias ser consagrados ao Senhor Jesus, amém? Ao Deus vivo de Israel. Mas se você sentir de jejuar, jejue, amém? O primeiro trono que o Senhor trouxe para que a gente possa derrubar, eu vou passar aqui de forma muito rápida e nós vamos fazer as derrubadas, amém? Nós vamos falar sobre os amorreus. Então nós vamos derrubar o espírito dos amorreus. E quem eram os amorreus? Os amorreus, eles eram um dos povos que habitavam a terra de Canaã, antes da chegada de Josué e do povo de Moisés na terra prometida. Então nós vamos destronar aquelas influências malignas, as influências demoníacas que estão na nossa vida, que estão no nosso cotidiano, na nossa genealogia, que podem tentar nos impedir de entrar na nova terra, na Canaã do Senhor. Então nós estamos fazendo uma jornada para entrar no novo do Senhor. E o primeiro espírito, a primeira influência que nós vamos derrubar, então, é o quê? O espírito dos amorreus, amém? E aonde que está isso nos versículos bíblicos? Depois eu vou mandar para vocês. Mas se vocês quiserem anotar aí, está lá no livro de Gênesis 15, versículo 16. Eu vou só ler aqui, eu não vou me aprofundar. Então, Gênesis 15, versículo 16. Depois de 4 gerações, teus descendentes retornarão para estas terras, porquanto não expulsarei os amorreus, até que eles se tornem tão malignos que mereçam ser severamente castigados. Então aqui o Senhor ele está descrevendo, amém, que por 4 gerações os descendentes retornariam para essas terras, porquanto o Senhor não havia expulsado os amorreus, para que eles se tornassem tão malignos que mereçam ser severamente castigados. Então o Senhor, ele vai tirar, agora é a época de tirar os amorreus das nossas vidas, amém? Outro texto, abre aí comigo em Amós, no livro de Amós, no Antigo Testamento, amém? O livro de Amós, capítulo 2, versículo 9. Depois eu vou colocar tudo certinho lá para vocês, tá bom? Amós, capítulo 2, versículo 9. Diz assim, Amós 2, 9. Fui eu que exterminei os amorreus diante dos olhos de Israel. Embora fossem homens altos como cedro e fortes como carvalho, eis que destruí seu futuro na parte de seu fruto, na parte de cima, e suas raízes na parte de baixo. Então o Senhor está dizendo aqui no livro de Amós que ele vai destruir
essa influência maligna do espírito dos amorreus da nossa vida, tanto nos frutos, tanto na raiz. Então o Senhor ele vai cortar pela raiz. E como que esses espíritos eram reconhecidos? Como que esse povo era reconhecido? Esse povo era um povo idólatra. Então, um dos pontos que nós vamos quebrar, idolatria. Então, os amorreus, eles eram um povo que era extremamente idólatra. Ai, mas irmã, a gente tem quebrado a idolatria há tanto tempo e mesmo assim, há muito tempo nós temos levantado ídolos em nossa vida. Por mais que a gente tenha quebrado a idolatria, a gente sempre vai colocar alguma coisa no lugar do Senhor. Outra coisa, outro ponto que eles eram conhecidos, uma corrupção moral. Às vezes a gente acha que não tem corrupção moral nenhuma, que nós somos santos perante a presença de Deus. E nós caminhamos, amém, na presença do Senhor de forma clara, límpida. E nós sabemos que não é verdade. Muitas vezes nós nos corrompemos moralmente. Então nós vamos quebrar também toda a corrupção moral. Outro ponto, a resistência ao povo de Deus. Então os amorreus, eles tinham uma resistência ao povo de Deus. E muitas vezes nós também criamos resistência ao povo de Deus. Como assim, irmã? Às vezes Deus manda homens e mulheres de Deus para falar comigo e com você e nós resistimos à palavra profética. E nós resistimos à palavra de Deus através dos homens do Senhor. Então, muitas vezes nós achamos que somos cristãos, nós achamos que estamos andando em unidade, que estamos andando em unicidade com o corpo de Cristo, mas muitas vezes o Senhor usa pessoas que são o povo de Deus para nos alertar, mas nós criamos uma resistência, nós criamos um bloqueio e não escutamos a voz do Senhor através das pessoas. Amém? E também eles eram homens e mulheres que tinham práticas espirituais pagãs. Acredito que no nosso meio não exista ninguém assim. Amém? Por quê? Vocês já estão vindo de uma série de jejuns, de uma série de santificação. Então, para quem está lá no grupo, não tem ninguém que esteja nas práticas espirituais pagãs. Porém, essa live é uma live aberta. Então, se você está escutando esta live, você ainda está nas práticas espirituais pagãs e você permanecer nessa oração, eu quero dizer que isso vai ser destronado da tua vida. Amém? Em nome de Jesus, para que você venha ter vida e vida em abundância. Vida alinhada com o propósito. Vida alinhada com o Senhor. Então, vamos lá. Mais alguns pontos. Na batalha espiritual, o espírito dos amorreus, ele tem uma influência muito direta, ligada ao orgulho, à corrupção e ao domínio territorial. Então, nós vamos estar também trabalhando nesses 3 pontos, tá? Eu estou passando tudo que a gente vai destronar para que vocês tenham conhecimento do que vai ser feito, da oração que vai ser feito, amém? Porque a palavra do Senhor diz que nós padecemos por falta de conhecimento. E uma das vertentes deste ministério além de trazer libertação, é trazer ensino. É ensinar vocês o porquê que vocês estão orando, o porquê que vocês estão destronando, o que está sendo destronado. Porque às vezes a gente faz oração repetida, palavras jogadas, muitas vezes repetidas sem o saber, sem entendimento. E o Senhor quer que a gente faça essas orações, que a gente tenha uma vida de devoção e de devocional com entendimento do que está sendo feito. As orações, elas precisam ser feitas não somente na emoção. Aliás, não pode ser feita na emoção, mas na razão e no entendimento. Porque quando a gente faz oração na razão e no entendimento, nós estamos, amém, trazendo conhecimento para o nosso espírito, conhecimento para a nossa alma. Olha, eu estou quebrando isso, porque isso daqui não é legal. Isso daqui representa, então, eu estou quebrando o espírito do orgulho, da soberba, porque isso daqui não é proveniente do Senhor. Então, a gente tem que saber o que nós estamos fazendo. Amém? Então, vamos lá. A base simbólica desse povo, que povo dos amorreus, é que eles resistiam ao avanço do povo de Deus. Então, às vezes, você está tendo uma resistência. Você não consegue avançar. Você tenta ir para um próximo nível e olha como que o Senhor é poderoso. Amém? Nós estamos trabalhando, destronando tudo isso para entrar no próximo nível.
E às vezes você está vendo que você tem essa resistência de não conseguir entrar num próximo nível. Pode ser que tenha uma influência dos espíritos dos amorreus. Então nós vamos quebrar a influência desse espírito que está impedindo o avanço do povo de Deus. O espírito dos amorreus impede a passagem do povo de Deus para o novo do Senhor. Então nós vamos estar quebrando também o orgulho e a soberba, baseado lá no livro de Amós 2, capítulo 2, versículo 9, que nós acabamos, amém, de ler. O que isso traz? Esse espírito, ele traz altivez de espírito. É aquela pessoa que tem um espírito altivo, que não consegue ser confrontado, que não consegue ser alinhado, que não consegue ser, vamos dizer assim, não é domesticado, que essa não seria a palavra, mas governado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Outro ponto, tem uma resistência muito grande à correção. São pessoas que não conseguem, pessoas que estão sob a influência do espírito dos amorreus, eles não conseguem receber correção. São pessoas que, por mais que saibam que estão errados, não aceita ser corrigido, não aceita ser alinhado. Ai, não, eu tô certo, porque o jeito que eu faço tá desse jeito, porque Deus falou comigo que é dessa forma, porque Deus falou comigo, porque eu escuto Deus. Só que muitas vezes a sua visão está corrompida, só que muitas vezes a sua visão está errônea, está cego espiritualmente ou então está com uma contaminação espiritual. Amém? Outro ponto, esse espírito também traz uma arrogância espiritual. É aquela pessoa que acha que sabe de tudo, que não precisa mais ser ensinado, que não precisa mais sentar e aprender. É uma pessoa arrogante espiritual. Então, às vezes, nós nos tornamos arrogantes espirituais, porque a gente acha que já sabe de tudo e nós não sabemos nada. Nada. Às vezes a gente acha que sabe de todas as coisas. Não, porque isso eu já conheço, nós não conhecemos nada. Amém? O espírito dos amorreus era um dos maiores obstáculos. Então, nós vamos destronar logo o primeiro obstáculo que impede a gente de conquistar a nova terra, de chegar no novo no Senhor. Amém? Porque esse espírito, ele bloqueia territórios. Talvez você já recebeu palavra na tua vida de que você vai alargar suas estacas, de que o Senhor vai alargar as suas tentas, que você vai avançar, que você tem uma palavra de crescimento, que você tem uma palavra de rompitura. Só que esse espírito traz bloqueio territorial. Talvez você está tentando avançar com os seus negócios, talvez você está tentando mudar de casa, talvez você está tentando mudar de ministério, e o que está bloqueando é esse espírito dos amorreus. Amém? Outro ponto, também traz resistência à expansão do evangelho. Então, muitas vezes, você está tentando expandir o evangelho onde você mora. Talvez você é um evangelista. Talvez você é um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem ministério e você está tentando expandir o evangelho sobre a sua casa, sobre a sua família. E esse espírito é o que impede a resistência, traz uma resistência à expansão do evangelho. O evangelho fica bloqueado, o evangelho fica paralisado. Por quê? Porque ele está trazendo bloqueio para que o novo de Deus não aconteça, para que as pessoas não enxerguem, para que as pessoas não cheguem, amém? Na nova terra prometida. Outro ponto, esse espírito também, ele traz oposição aos projetos de Deus. Então, esse espírito, ele faz o quê? Existem os planos do Senhor, existem os projetos de Deus, existem, amém, aquilo que já está escrito nos livros da eternidade, ao meu respeito e ao seu respeito. Só que esse espírito, ele traz uma oposição aos projetos de Deus para a nossa vida. E aí a gente quer viver os nossos projetos e não os projetos de Deus. E aí fica tudo bloqueado. Vocês conseguem entender que é tudo ligado uma coisa na outra? Tem o bloqueio territorial, tem a resistência à expansão do evangelho e tem a oposição dos projetos de Deus. Então nós vamos destronar isso para que os projetos de Deus não venham ser opostos a nós. Que a gente não venha mais se opor aos projetos de Deus, porque os planos deles, os planos do Senhor é bom, perfeito e agradável.
O projeto de Deus não tem como dar errado. Os nossos projetos dão errado. Os nossos projetos, os nossos propósitos de vida, se não estiverem alinhados com o propósito de vida do Senhor para cada um de nós, vai dar errado. Agora, os projetos de Deus, não. Porque foi Ele quem fez, foi Ele que escreveu. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E muitas vezes nós estamos criando oposição ao projeto de Deus, criando um bloqueio ao projeto de Deus na nossa vida. Porque na nossa mente a gente acha que não está certo, a gente acha que não está legal, a gente acha que sabe fazer melhor do que Deus. Amém? Outro ponto, os amorreus dominavam cidades e montanhas. Então esse era um povo que ele dominava os lugares altos. Talvez você está tendo dificuldade de ter relacionamento com Deus Pai Todo-Poderoso, porque você não consegue acessar os lugares altos. Então nós vamos destronar, amém, esse espírito maligno que impede você de subir nas montanhas. Por que que a gente tem o costume de ir para o monte? Porque o monte é um lugar alto, porque Deus falava com os seus filhos no monte. O Senhor me traz aqui que quando a arca de Noé saiu ali do dilúvio, ele foi parar no Monte Ararat, que era um monte alto, que é um lugar que tem a representação profética e simbólica de que você está mais perto do céu. Quando Deus falou ali com Moisés, levou ele para o Monte Sinai, para que ele tivesse ali um encontro com o Senhor nos lugares altos, nos lugares de proximidade com o Senhor. É por isso que existem os montes de oração, porque profeticamente a gente está mais perto do céu. É por isso que nós temos dificuldade, muitas vezes, queridos, de chegar, amém? Na dimensão do Espírito, de chegar na dimensão do Santíssimo Lugar, do Santo dos Santos, porque talvez existem espíritos de amorreus prendendo, estando nas cidades e nas montanhas, impedindo o teu acesso no mundo espiritual de você chegar nas montanhas e nos lugares altos. E isso traz o quê? Isso traz fortaleza espiritual. Então, nós vamos estar quebrando o quê? Fortalezas espirituais, impedimentos que impedem você de chegar no novo do Senhor, de chegar no lugar mais perto do Pai. Porque talvez você está buscando, jejuando, clamando, orando, e Senhor, eu quero chegar mais perto, Senhor, eu quero chegar mais perto, mas você sente que você não consegue ir para o lugar mais profundo, de mais intimidade, porque talvez está tendo uma influência territorial do espírito dos amorreus. Outro ponto, ele também traz influência sobre regiões. Talvez você sente que a região onde você mora está conturbada. Talvez você mora num lugar onde tem muita briga, muita desgraça, muita prostituição, muita morte, muito consumo de droga, muita contenda. Isso são espíritos dos amorreus, amém? Que eles trazem influência sobre as regiões. E eles também trazem opressão sobre famílias e sobre cidades. Então, o espírito dos amorreus, ele também traz uma opressão sobre a família. Então, uma família que está oprimida, amém? Uma família que vive ali em constante divisão, em uma constante opressão. Mãe brigando com filho, filho brigando com mãe, esposo brigando com esposa, e não tem paz dentro de casa. É espírito dos amorreus. Ou então, sobre uma cidade, amém? Aonde que está isso? Em Efésios 6:12, que vai falar sobre principados e potestades. Então, abra aí, Efésios, capítulo 6, amém? Versículo 12, diz assim: porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas. Então, é o sistema mundial em trevas, contra as formas espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, nós vamos estar guerreando também para libertar, para tirar
da cidade de vocês. Vocês vão estar orando pela cidade de vocês. Vocês vão estar orando pela família de vocês. Porque entenda, queridos, que não é tudo sobre nós. A gente precisa entender que o evangelho não é sobre nós. O evangelho não é somente sobre a nossa casa. O evangelho é sobre um bem comum, é sobre todos. Porque Cristo morreu por todos. Então, se a gente está, e eu quero dizer para você, se você está fazendo esse propósito de entrar no novo pensando só em você, eu peço que você refaça. Pare o seu pensamento e refaça a sua linha de raciocínio. O evangelho não diz respeito somente a você. Amém? O evangelho diz respeito a todos. A um bem comum, a uma cidade, a uma nação, a uma terra. Porque, queridos, eu preciso te dizer que Cristo não vai voltar somente para mim e Cristo não vai voltar somente para você. Cristo vai voltar para toda a humanidade. Então, logo nós temos que orar por todos, nos colocar na brecha por todos, porque Cristo se deu por todos. E se nós carregamos Cristo, nós temos que estar, amém? Alinhados com a palavra dele, fazendo a vontade dele, da forma como ele fazia. Então, o evangelho faz com que o eu morra. Não existe mais eu, mas existe nós. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? E é isso que nós precisamos entender, que a guerra contra os reis amorreus, ele destrona, traz algumas lições para nós. Uma delas é que Deus luta pelo seu povo. Deus não luta por uma pessoa só. Deus não lutou somente por uma pessoa do povo de Israel. Ele lutou por todos. Amém? Ele lutou por todos. Ele deu Cristo pelo bem comum. Ele deu Cristo para todos. Vamos lá. Em Josué 10, 5 reis amorreus se levantaram contra Israel. Então, lá no livro de Josué, capítulo 10, que eu não vou ler aqui para não se estender, porque vai ser uma live curta, tá bom? 5 reis amorreus se levantaram contra Israel. E Deus deu a vitória a Josué. E essa é uma história, uma passagem muito conhecida, que foi quando o sol parou. Então, Deus é capaz de parar o sol para trazer o quê? Vitória para o seu povo. Deus faz coisas sobrenaturais para fazer com que eu e você, amém, entre no novo dele e receba a vitória que vem dele, porque a vitória vem do Senhor. Então, Deus luta por nós. Deus luta por mim e por você. Deus quebra a resistência espiritual que pode ser grande, gigantesca. Não sou eu e não vai ser você que vai quebrar. É o Deus vivo de Israel que vai fazer. É o Deus vivo de Israel que vai trazer. Por quê? Porque é uma vitória pela intervenção divina. Nós não estamos lutando com dominadores de baixo escalão. Essa oração nós estamos fazendo de forma estratégica e de forma pontual, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, clamando para que ele venha trazer. Porque é como nós acabamos de ler em Efésios 6:12, que a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades. Contra principados e potestades nós não guerreamos. Quem guerreia é o próprio Deus. Quem guerreia contra principado e potestade é o próprio Senhor. É Yeshua, é o Deus vivo, é o Adonai. Nós apenas vamos nos colocar aqui e clamar e orar, quebrando as hostes malignas básicas. A grande parte da guerra, quem vai fazer é o Senhor. Então, nós precisamos ter discernimento, sabedoria. Por isso que eu trouxe todo esse embasamento para você saber o que é que vai ser quebrado. Amém? A forma como vai trabalhar, a forma como nós vamos fazer. Outro ponto, esses espíritos, essa influência dos amorreus, como dito, ele traz orgulho espiritual, traz um endurecimento do coração. Então, nós vamos quebrar todo o endurecimento do coração. Nós vamos orar para que toda a oposição constante à obra de Deus também seja quebrada, para que toda a influência territorial de pecado seja quebrado, e que todas as estruturas que estão difíceis de derrubar sejam derrubadas pelo Senhor Deus de Israel. Amém? Como que a gente vai fazer isso acontecer? Fora essa oração, nós vamos buscar humildade diante do Senhor.
Então, o primeiro ponto, o primeiro aspecto que nós vamos trabalhar dentro dessa preparação para o ano novo bíblico, nós vamos pedir para Deus dar humildade. Depois eu vou escrever tudo lá no PDF para vocês, tá? Nós vamos pedir para Deus nos dar humildade, para que a gente venha ter um espírito humilde. Isso está lá em Tiago 4,6. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. Nós precisamos, amém, ser humildes. E a única coisa que vence orgulho é a humildade. Outro ponto, arrependimento. O arrependimento é o que vai quebrar as legalidades espirituais. Isso vocês já sabem. Sem arrependimento não tem como quebrar a legalidade. Sem arrependimento não tem como trazer alinhamento e fazer a techuvá. Amém? Só sai, só quebra quando nós nos arrependemos verdadeiramente. Outro ponto, santidade. Nós vamos clamar para que o Senhor nos traga santidade, porque a presença de Deus expulsa as influências espirituais. Isso está lá no livro de 1 Pedro 1,16. Depois eu vou deixar tudo certinho para vocês meditem. Amém? Então vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então seria isso. Vamos orar? Nós vamos começar a orar agora. Amém? Então eu peço que em nome de Jesus, você se una comigo agora em oração, dentro deste portal profético das 9 horas, que é um portal em que nós oramos em unidade. E eu vou clamar aqui, e você vai orando em concordância comigo. Amém? Para que seja quebrado e destronado, em nome de Jesus, todas essas influências malignas, em nome de Jesus. Então vamos lá. Pai, eu me coloco agora diante do teu altar, Senhor, como uma intercessora, Pai, e como uma guerreira levantada pelo Senhor, como aquela que o Senhor estipulou, Senhor, para ajudar os teus filhos a trilhar o caminho, Senhor, rumo à terra prometida, rumo, Senhor, a Canaã, rumo, Senhor, em nome de Jesus, ao destino profético de cada um deles. Pai, repreenda o Senhor o espírito do homem, que não seja eu, Senhor Deus de Israel, a conduzir os teus filhos, mas seja o Senhor através da minha vida, assim como o Senhor foi com Moisés, assim como o Senhor foi com Josué. Sê comigo, Deus forte e todo-poderoso. Ore cantalabassore de cantaramanai. Eu peço, amigo Espírito Santo, que o Senhor aumente a tua presença, que o Senhor aumente a tua glória, que o Senhor aumente o teu poder, o teu fogo e a tua unção. Rinaço e de cantaramanássia, rida sobia de cantaranagassai, rotochokorogo subia de cantaranácia. Pai, eu peço agora, anjos do mais alto nível, anjos, ó Pai, da mais alta patente espiritual, desçam agora e comecem a conduzir, Senhor, em nome de Jesus, os teus filhos agora, Senhor. Em nome de Jesus, ao caminho do arrependimento, ao caminho da santificação. Que esses anjos reconheçam, Senhor, o meu anjo, o anjo desse ministério. E também, Senhor, os anjos de cada homem e cada mulher aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro que em nome de Jesus, toda a influência, Senhor, dos espíritos dos amorreus são quebrados agora. Em nome de Jesus, toda a influência demoníaca dos espíritos dos amorreus são quebrados agora. Em nome de Jesus, nós destronamos agora toda a idolatria. Em nome de Jesus, seja quebrada toda a idolatria, seja quebrado todo o egocentrismo, seja quebrado e destronado agora toda a corrupção moral. Visita, Senhor, cada um dos teus filhos. Visita, Senhor, em nome de Jesus, cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que possa ter se corrompido moralmente. Eu declaro, em nome de Jesus, seja liberto, seja sarado, seja curado. Em nome de Jesus, toda resistência, Senhor, em nome de Jesus, a voz do Senhor, através do povo de Deus, seja quebrada agora. Eu declaro que todo comichão do ouvido, ao ouvir a verdade, cai por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro que este homem, eu declaro que esta mulher não vai ter mais, Senhor, comichão ao ouvir a verdade, porque a verdade confronta, porque a verdade liberta, porque a palavra de Deus traz vida e vida em abundância, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que se existe alguém aqui ouvindo esta oração, que ainda está em práticas espirituais pagãs, seja liberto agora. Em nome de Jesus, o Senhor repreende agora o espírito do engano.
Seja repreendido agora o espírito de engano, em nome de Jesus. Espírito do engano, espírito da altivez, espírito da idolatria, renegar sob de cantaramácia, seja quebrado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu declaro também, Senhor, que é nessa mesmo espírito e nessa mesma unção que o Senhor destrona todo orgulho e toda soberba. Seja destronado agora todo orgulho, toda altivez de espírito, toda soberba, Pai, toda resistência à correção, toda arrogância espiritual, sai agora. Em nome de Jesus, nós nos tornamos como o Senhor Cristo, como o Senhor Yeshua, mansos e humildes, adaptáveis, moldáveis ao teu espírito. Pai, em nome de Jesus, que tudo que tem trazido, Senhor, resistência à correção, homens e mulheres que não suportam ser corrigidos, eu declaro em nome de Jesus que cai por terra essa influência maligna demoníaca, em nome de Jesus. E a partir de hoje, nós somos homens e mulheres que estaremos sendo alinhados com o teu propósito, que estaremos sendo alinhados com a tua palavra. Doa o que doer, Pai, em nome de Jesus, porque sabemos, Pai, que a tua palavra é correção, que a tua palavra é espada, que a tua palavra, Senhor, ela divide juntas e medulas, para que a gente possa, Senhor, em nome de Jesus, chegar ao novo nível, chegar, Senhor, à estatura de varão perfeito, Pai, em nome de Jesus, que toda resistência ao avanço espiritual caia por terra, Pai. Eu declaro agora, em nome de Jesus, anjos que trabalham na parte de território, comecem a descer agora, visitem, Senhor, em nome de Jesus, cada bairro, cada cidade, cada estado aqui representado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E eu declaro que o bloqueio territorial é quebrado agora, em nome de Jesus. Todo bloqueio territorial é quebrado agora, em nome de Jesus. Todo o território que está tendo, Senhor, resistência à expansão do Evangelho, eu declaro agora, anjos do Senhor, venham, Pai, venham com poder, venham com fogo e destronem toda a influência de principados e potestades. Repreenda o Senhor, destrone agora, em nome de Jesus, toda a influência, Senhor, toda a influência de principados e potestades, em nome de Jesus, dessas cidades, desses estados e dessas nações, em nome de Jesus. Pai, eu peço que em nome de Jesus seja quebrado agora. Nós damos uma ordem no mundo espiritual para que as oposições aos projetos de Deus sejam quebrados. Senhor, em nome de Jesus, nós não vamos mais nos opor aos projetos do Senhor. Nós não vamos mais, ó Pai, colocar oposição aos projetos do Senhor, porque nós sabemos que os teus projetos, Abba, eles são bons, porque a tua vontade para cada um de nós, ela é boa, perfeita e agradável. Senhor, em nome de Jesus, que toda arrogância, toda altivez de espírito, mais uma vez, Senhor, eu te peço, quebra toda arrogância, quebra toda altivez de espírito, tudo que faz, Senhor, com que a gente, Pai, venha se opor aos teus projetos, venha se opor, Senhor, aos teus planos, começa a ser quebrado agora, em nome de Jesus. Pai, eu declaro também que toda influência territorial, Senhor, que impede o acesso dos teus filhos aos lugares altos, eu declaro em nome de Jesus que cai por terra. Este homem, esta mulher que sente dificuldade, Senhor, de ter intimidade com o Senhor, que sente dificuldade, Senhor, de chegar nos lugares altos, eu declaro que todo bloqueio espiritual, por conta do espírito dos amorreus, cai por terra agora, em nome de Jesus. Toda a fortaleza espiritual seja quebrada agora. Anjos do Senhor, passem com uma espada de fogo e quebrem agora toda a fortaleza espiritual que impede o acesso deste homem, que impede o acesso dessa mulher de chegar, Senhor, aos lugares altos, de ter intimidade com o Senhor na profundidade e na totalidade do teu espírito. Eu declaro, Senhor, que toda a influência sobre as regiões, em nome de Jesus, é quebrada agora. Pai, homens e mulheres que moram em lugares que são dominados por tráfico, que são dominados por prostituição, que são dominados, ó Pai, por violência, que existe, Senhor, um bloqueio espiritual, uma nuvem negra que impede, Senhor, o acesso. O Senhor me mostra pessoas que moram em lugares que têm muita influência, amém?
de tráfico, que tem influência de prostituição, que tem influência de roubo, que tem influência de... O Senhor me mostra, eu não sei, o Senhor me fala uma cidade em específico, aqui, Rio de Janeiro, amém? O Senhor me fala uma cidade em específico. A cidade que o Senhor me mostra é Rio de Janeiro. O Senhor me traz também Manaus, eu não sei se tem alguém aqui do Rio de Janeiro, eu não sei se tem alguém aqui de Manaus, mas são cidades que têm uma forte influência espiritual de bloqueio na dimensão do espírito. E por mais que você tente orar, por mais que você tente jejuar, por mais que você tente buscar, você sente que tem um bloqueio. O Senhor, ele está destronando. O Senhor vai começar a mover e você vai começar a sentir. Amém? Amém. Amém, irmã. Glória a Deus. O Senhor vai começar a mover isso, porque esses espíritos territoriais, eles começam a ser disseminados. O Senhor me mostra, queridos, a visão que eu tenho é que esses principados e essas potestades é como se elas têm uma forma como se fosse de gelatina. E isso daí impede você jejua, você ora, você se santifica, mas você sente um bloqueio muito grande de chegar no Santo dos Santos. Parece que você está sempre cansado. Deixa eu só ligar aqui, só um minuto, queridos, que senão eu vou perder a pauta de oração aqui. Peraí. Meu celular, meu computador acabou a bateria. Peraí. E a visão que o Senhor me deu é justamente como se fosse essas... Sabe, vocês já viram aqueles caça-fantasmas que parece que os demônios eram uma gelatina? Sabe? Uma geleia, essas moebas de criança. É como se tivesse isso sobre a região, esses dois estados que o Senhor me deu em visão aqui, que é o Rio de Janeiro e Manaus. O Rio de Janeiro e o Amazonas, Manaus. O Senhor, ele está limpando, porque por mais que você se santifique, por mais que você jejue, por mais que você busque a presença, parece que você se sente cansado. Você fala, Senhor, eu estou fazendo tudo e eu não consigo. O que está acontecendo é porque existia um bloqueio. Amém? Existia um bloqueio, queridos. Meu celular, meu computador não quer ligar. Vamos orar aí, em nome de Jesus, porque ainda tem algumas pautas para eu falar. Santo Espírito de Deus, é guerra, né? Tá ligando. Então, você vai começar a sentir que vai ficar mais fácil, amém? De você orar, porque o Senhor, ele está tirando. Essa semana, por 2 vezes, o Espírito Santo me conduzia a clamar pelo meu bairro. Amém. Então, continue, irmã, porque o Senhor já estava falando com você. Amém? O Senhor, ele vai destronar, meu Deus, ele vai destronar o acesso à região dos céus. Ele vai destronar tudo que está bloqueando o acesso às regiões celestiais, ele vai começar a destronar. Ele vai começar a tirar. Então, continue. Amém? O Senhor, ele vai levantar pessoas para orar. O Senhor, ele vai começar a levantar pessoas para orar, para interceder pela sua cidade, para interceder pelo teu estado, para interceder pelo teu bairro. Por quê? Porque para viver o novo do Senhor, a gente não pode ir para o novo sozinho. Nós não podemos ir para o novo, amém? Sozinhos. O Senhor quer levar todos para o novo. O Senhor quer levar todos para o novo. Então, o Senhor, ele vai começar a despertar pessoas para estar orando por cidade, por bairros e por nações. E o Senhor me deu esses 2 nomes em específico. Mas o que mais o Senhor me mostrou foi o Rio de Janeiro. Amém? Foi o Rio de Janeiro. Então, clame, orem. Amém? Por quê? Porque existe um bloqueio muito grande nas dimensões espirituais do céu do Rio de Janeiro. E nós sabemos que o Rio de Janeiro foi uma das primeiras ali, amém? Capitais do Brasil. Então, existe um bloqueio ali para o novo de Deus chegar. E é uma terra que tem muita promiscuidade, é uma terra que tem muita contaminação espiritual. Então, o Senhor, ele está quebrando a influência, amém, sobre as regiões, a influência sobre as igrejas das regiões, amém? Pai,
em nome de Jesus. Eu declaro que toda opressão sobre as famílias ou sobre as cidades também é quebrada agora. Nós destronamos toda opressão em nome de Jesus. Em nome de Jesus sobre as famílias. Eu declaro paz. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, a paz que excede todo entendimento dentro destas casas. Em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro, Pai, que não haverá mais divisão entre filhos e pais, entre pais e filhos, entre marido e mulher e marido. Em nome de Jesus, eu declaro que toda opressão dentro da área familiar é quebrada e anulada agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, eu peço, Senhor, Deus de Israel, que o Senhor venha, em nome de Jesus, lutar pelos teus filhos. Senhor, sabemos, ó Pai, que existem guerras que não somos nós que vamos clamar. Existem guerras, Senhor, que não somos nós que vamos fazer. Por isso eu te peço, Abba, Pai, eu te peço, ó grande general, o grande eu sou. Venha, Senhor, em favor de cada um de nós e destrona, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o espírito dos amorreus da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, do nosso ministério, da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa nação, Senhor. Em nome de Jesus, do nosso estado, Pai. Eu declaro que está anulado agora toda a intervenção do espírito dos amorreus que impedem, Senhor, a gente, Pai, de adentrar na terra prometida. Eu declaro, Senhor, que esses espíritos não vão mais nos paralisar e nós adentraremos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ao novo do Senhor, com todas as bênçãos da tribo de Judá, com todas as bênçãos que o Senhor já preparou para cada um de nós, Senhor. É o que eu oro e declaro, Pai, em nome de Jesus, que está sendo amarrado, anulado, aniquilado, amordaçado, estilhaçado, todo espírito de amorreu que estava sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, cai por terra agora, seja quebrado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é com o poder e autoridade que é no nome de Jesus que nós destronamos todo principado e potestade nas regiões celestiais. Repreenda o Senhor, o espírito do homem. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que toda oração contrária, toda obra maligna, toda obra de feitiçaria, todo tipo, Senhor, de pacto que foi feito para paralisar, Senhor, a minha vida e a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, cai por terra agora, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu peço que agora os anjos do Senhor recolham, Senhor, tudo isso que foi destronado e levem para o lugar da onde o Senhor Jesus Cristo determinar. Nós nos retiramos. Senhor, nos tire deste campo de batalha. Que o Senhor nos tire agora, Senhor, em nome de Jesus, dessa zona de conflito. E eu declaro, Pai amado, Pai querido, que o Senhor nos lava com a tua água, que o Senhor passa, Senhor, em revista sobre as nossas armaduras, que o Senhor troca as nossas vestes e que o Senhor coloca, Pai, em nome de Jesus, novas vestes sobre todos os teus filhos e as tuas filhas. As armaduras, ó Pai, que porventura foram amassadas agora nesta oração, que o Senhor as troque, em nome de Jesus, e que a sensibilidade, o poder, o amor e a paz recaia sobre cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu declaro agora, Senhor, que nós nos tornamos invisíveis, inacessíveis. E o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, apaga o nosso rastro. O Senhor apaga o nosso cheiro. E eu declaro, Pai, que os espíritos rastreadores não poderão nos acessar na dimensão do Espírito. Os espíritos rastreadores estão totalmente bloqueados, em nome de Jesus, impossibilitados de nos rastrear, em nome de Jesus, nas dimensões espirituais, porque nós estamos agora debaixo das tuas asas, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bom, queridos, é isso, que Deus os guarde, que Deus os proteja. Talvez você sinta um pouco de dificuldade para orar durante esses dias. Talvez você fale, meu Deus, mas hoje eu acordei com uma dificuldade de orar. Eu quero falar para você que não vai. Eu senti ânsia. Gente, essas derrubadas de altares
vai ter gente que vai passar mal, vai ter gente que vai sentir ânsia, mas tudo isso é preparação para que a gente chegue no novo, amém? Em nome de Jesus. Outro ponto, talvez você sinta um certo bloqueio na parte da oração, principalmente para vocês que estão participando, né, dessa travessia, dessa jornada para que a gente possa entrar no novo. Dor de cabeça e dor no peito direito. Em nome de Jesus vai cair por terra, amém? Em nome de Jesus todo ataque cai por terra. Em nome de Jesus todo levante cai por terra. Em nome de Jesus. É uma oração de guerra, é uma oração onde a gente está destronando coisa grande, amém? A gente está mexendo em coisas que há muito tempo não era mexido. Então pode ser que vocês sintam, sim, opressão, que vocês sintam peso, mas o Senhor Deus de Israel, ele vem. Pai, eu peço agora em nome de Jesus, que todos os restolhos de batalha espiritual, todos os resquícios dessa guerra são retirados agora, em nome de Jesus, da vida dos teus filhos. Eu declaro agora em nome de Jesus, todo mal cai por terra agora, em nome de Jesus. Espíritos imundos, influências malignas, demoníacas, saem agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu peço agora que o Senhor venha com a tua paz. Visita, Senhor, cada um dos teus filhos. Visita, Senhor, em nome de Jesus, cada uma das tuas filhas. Ministra a paz que excede todo entendimento, Senhor. Coloca paz, coloca paz, coloca paz, coloca paz. Em nome de Jesus. Todo mal-estar cai por terra agora. Todo bloqueio, Senhor, cai por terra agora. Toda opressão cai por terra agora. Pega todas as suas coisas, Satanás, e sai agora dessas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Ontem eu orei junto com você e na hora eu não senti nada, mas à noite eu senti esgotamento. Queridos, quando a gente ora em conjunto, e eu preciso dizer isso, ainda bem que a irmã colocou aqui. Eu preciso que vocês façam um esforço de estar nas lives ao vivo. Por quê? A unção que desce quando nós estamos em unidade é diferente da unção que está quando está gravado. Porque aqui nós estamos, amém? Eu estou totalmente alinhada e governada pelo Espírito Santo de Deus. Na gravação fica, mas não é a mesma coisa. Então a gente precisa fazer um esforço, queridos. Nós precisamos fazer um esforço de estar no ao vivo. Por quê? Porque quando a gente ora em unidade, é diferente. Em ao vivo, é diferente. Quando a gente ora separado, é uma coisa, o ataque é outro, porque aqui nós estamos como corpo. E essa janela profética das 9 horas da manhã é exatamente esse horário. É um horário de unidade, é um horário de intercessão, em unidade, amém? Aonde há um poder. A palavra do Senhor diz o quê? Que quando 2 ou mais estiverem reunidos em nome do Senhor, ali ele se faz presente. Então é por isso que a gente tem que fazer um esforço de estar no ao vivo. Eu não consigo ver ao vivo porque eu estou trabalhando. Glória a Deus, aleluia. Não, tudo bem, você vai fazer depois. Mas faça um esforço para estar ao vivo. Amém? Para a honra e glória do Senhor Jesus, parou aqui o barulho. Começou de novo, mas parou. Então, quando a gente conseguir, puder, a gente vai fazer ao vivo. Amém? Nem que eu mande a oração para vocês no grupo de derrubada de território, de altar. Mas façam um esforço para estar ao vivo. E outra coisa que eu estava falando que eu acabei me perdendo. Talvez você sinta uma dificuldade de orar. Talvez você sinta um bloqueio. Por quê? Satanás não quer que você avance para o novo. Satanás não quer que Deus revele o que precisa ser revelado. Satanás não quer que você tenha acesso ao que está em obscuro, ao que está escondido para você entrar no novo de Deus. E a gente viu que a primeira influência que nós derrotamos, que nós destronamos foi o quê? O espírito dos amorreus, que foi eles que impediam, que estavam ali impedindo, que foi um dos primeiros grupos a impedir, que estavam tentando impedir a travessia de Josué com o povo para a Terra Prometida. Então nós vamos passar, mas deixa eu te falar, vai ter guerra, vai ter batalha, vai ter opressão.
Não é fácil, mas nós vamos passar. Amém? O povo passou. O povo passou por dificuldade? Passou, mas eles entraram. Amém? Faraó veio atrás? Faraó veio atrás, mas Deus afogou Faraó. Josué passou com dificuldade? Josué passou com dificuldade, mas o Senhor disse a ele, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. E o Senhor nos disse, é o Senhor quem luta conosco. Existem coisas que nós vamos ter que destronar, mas existem guerras que é o Senhor que vai lutar. Amém? Então, é isso, queridos. Que Deus os abençoe. Eu vou fazer aqui, tá bom? Para quem não conseguiu ver a live, eu vou baixar. Eu já baixei a live de ontem, vou postar para vocês no YouTube. Vou baixar a live agora também, amém? Da derrubada de altares. E até o final do dia eu coloco o estudo para vocês dessa primeira parte que é dos amorreus. Amém? Que Deus os guarde, que Deus os proteja. Em nome de Jesus, eu estou no jejum de Daniel e de Esther. Eu deito cansado e acordo mais cansado. É uma guerra, amém? É uma guerra. Eu vi uma massa suja na oração, meio que um bolo muito nojento. Gente, tudo isso que a irmã colocou, pode me chamar no privado, irmã, amém? A irmã colocou aqui, eu vi uma massa suja na oração, meio que um bolo muito sujo. O Senhor, Ele está limpando. E a visão que eu tive era exatamente da forma como eu falei. É como se existisse uma geleia, porque esses espíritos, eles são assim. Principados e potestades, geralmente eles têm essa forma. E eles obstruem, eles trazem, sabe, um bloqueio espiritual. E a irmã colocou que viu uma massa muito suja e um bolo muito nojento. O Senhor está limpando isso. O Senhor, Ele está destronando isso, tirando toda a sujeira, tirando toda a contaminação, tirando tudo aquilo que é podre, tudo aquilo, amém, que não faz mais parte da nossa vida, tudo aquilo que não pode mais permanecer. Ego, então eu acredito, irmã, que essa sujeira que você viu é exatamente isso. Ego, orgulho, soberba, altivez de espírito, dureza de coração, é tudo isso que deixa a nossa alma contaminada, que deixa a nossa alma suja, impedindo o novo de Deus de entrar. Amém? Glória a Deus. Então é isso, queridos, que Deus os guarde, que Deus os proteja, que Deus os abençoe. Permaneçam firmes, amém, na oração. Para quem está lá no nosso jejum de Esther, em nome de Jesus, seja fortificada. Seja, em nome de Jesus, revigorada. Amém? Em nome de Jesus. E se você que está lá no grupo de alinhamento, para que a gente possa passar para o próximo nível, se você sentiu de jejuar, jejue. Amém? Em nome de Jesus. Eu tenho muita visão de acidente e não entendo. Irmã, aí você tem que entender se essas visões elas estão sendo de Deus ou não. Amém? Se elas estão sendo de Deus ou não, tá? Irmã, o jejum de Esther que nós estávamos fazendo, sim, tá? O jejum de Esther, que é o jejum de 3 dias, nós iniciamos ontem à meia-noite. Então, o jejum de Esther, que é 3 dias sem água, sem alimento, tem gente que faz só na água, né? Já começou. Nós iniciamos ontem à meia-noite. Para quem não conseguiu iniciar à meia-noite, vai começar hoje meio-dia, que são os portais de guerra. O outro jejum, que é da preparação, foi o que eu falei no início da live. Eu não vou direcionar vocês ao jejum, mas se vocês sentirem de jejuar, jejuem. Amém? Vocês já são maduros o suficiente. Vocês já sabem conduzir um jejum da forma correta. Então, se vocês sentirem de jejuar, jejuem. Amém? Eu não vou participar do jejum, por quê? Porque eu acabei de sair de uma gripe que eu ainda nem saí, na verdade, né? Faz 2 dias que hoje é o segundo dia que eu tomei 2 injeções por gripe e eu já tô dentro de um jejum, junto com as meninas, né? Do jejum de Esther. Então já são 3 dias sem nada. Então eu já estou dentro de um jejum. Mas se você sentir de jejuar, jejue. Dê ouvido ao que o Espírito Santo de Deus quer para você. Amém? Então, jejue, faça conforme a tua vontade, faça conforme o Espírito Santo de Deus jejuar você. Se você quer entrar no jejum de Esther, aí você me fala, irmã, eu quero entrar no jejum de Esther, que eu vou colocar você no grupo do jejum de Esther.
Amém? Que aí você começa hoje ao meio-dia. São 3 dias, tá bom? Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Até amanhã para o nosso devocional normal. Em nome de Jesus não vai ter barulho. Em nome de Jesus não vai ter nenhuma interferência. E nós vamos conseguir, amém, fazer o nosso devocional em nome de Jesus. Até mais, queridos. Deus os abençoe.